Quem aqui já ouviu falar em biomimética antes? Muito bom. Bom, gente, a biomimética se tornou uma paixão na minha vida desde que eu fui estudar nos Estados Unidos. E foi por isso que eu trouxe a biomimética para o Brasil. Entender que na natureza existe tecnologias que podem transformar o que a gente entende hoje como inovação e nos trazer para um lugar onde, de fato, a gente entende a sustentabilidade como algo comum para fazer no nosso dia a dia. É por isso que eu fundei a Amazu e hoje a gente trabalha com consultoria e educação na área. Se eu pudesse dizer para você somente uma coisa hoje, seria que a natureza pensou nisso primeiro. Seja lá no que vocês estiverem pensando. A natureza, com certeza, já pensou nisso e já tem uma solução para qualquer que seja o seu desafio. Basta que você faça a pergunta certa para ela. E aí a gente entende que na natureza existe um benchmark de 3,8 bilhões de anos de inteligência. A gente está acostumado a utilizar benchmarks de 30, 40, 50 anos. Enquanto a gente tem disponível uma pesquisa e desenvolvimento de bilhões de anos acessível para todos. O que existe no planeta é porque funciona. E se funciona, a gente deveria estar aprendendo com esse organismo para poder fazer o mesmo. Se vocês olharem para a formiga, ela pode suportar 5.000 vezes o próprio peso. Quantos materiais vocês conhecem que têm essa mesma resistência? Além disso, ela consegue ajudar na absorção de CO2. Um material inspirado no exoesqueleto da formiga poderia solucionar vários desafios de design. As corujas têm 3 pálpebras, uma para piscar, uma para dormir e uma para limpeza. E se a gente estudasse a nanoestrutura dessas pálpebras para entender por que é que elas são do jeito que são? A gente poderia criar superfícies autolimpantes, a gente poderia criar tecidos novos, inclusive de talvez isolamento acústico, de isolamento de luz. É a gente olhar para a natureza e já pensar o que a gente pode aprender com ela. Uma concha, por exemplo, é 3 vezes mais forte do que a cerâmica mais forte já feita pelo homem. E ela é construída em temperatura ambiente. Ela não precisa de máquina, de calor, de batida, de pressão, de eletricidade, ela não precisa de nada. Ela é produzida em temperatura ambiente. E se a gente começasse a produzir o que fazemos, pensando nesses mesmos tipos de processos? A gente iria repensar, inclusive, a questão dos ciclos, né? A gente iria entender os ciclos de produção também de uma forma diferente. A natureza pensou nisso primeiro, seja lá no que vocês estiverem pensando. Eu tenho certeza que ela vai ter a resposta certa para o desafio de vocês. E se alguém não concordar comigo, no final da palestra, a gente pode conversar e a gente vê daí se é real ou não, que ela não pensou nisso primeiro. É preciso que a gente tenha consciência do mundo que nos rodeia, para que a gente possa aprender com ele. E aí, eu vou inclusive trazer para vocês essa pesquisa que foi desenvolvida pela Ericsson. Vou trazer 2 pontos dessa pesquisa para vocês. Por quê? Porque essa questão de ter consciência do mundo que nos rodeia está cada vez mais em pauta. A gente vê que hoje as pessoas buscam cada vez mais o que é sustentabilidade, trazer sustentabilidade para o seu dia a dia. É legal que a Ericsson, ao fazer essa pesquisa, ela descobriu que uma das 10 tendências dos consumidores é, de fato, a EcoMe. Então, a gente trazer a sustentabilidade para o nosso dia a dia. Os consumidores estão pedindo que a gente olhe para isso com atenção. O ponto 1 é que autoconhecimento agora tem a ver com impacto ambiental. Como assim? Bom, inclusive vários dos respondentes falaram que gostariam que o seu
smartwatch, né, fosse também um eco-smartwatch. O que é isso? É que esse relógio pudesse medir, além dos passos, também a pegada de carbono que está sendo emitida. A gente vê uma nova consciência chegando cada vez mais forte, né, para todo mundo. O ponto 2 é que todo mundo gostaria de ter assistentes virtuais para ajudar ao fazer uma escolha de alguma compra. Então, às vezes a gente está comprando alguma coisa, a gente quer fazer uma escolha correta, mas a gente não sabe como fazer isso. E aí eles sugerem assistentes virtuais. O legal é que nos próximos 3 anos, a gente já vai ver esse tipo de produto no mercado. O que isso vai influenciar nas empresas? Bom, as empresas vão ter que pensar em economia circular. As empresas vão ser forçadas a pensar em ciclo fechado de produção, porque elas vão ter que pensar no impacto que elas estão causando de forma sistêmica. Porque aí as pessoas vão ter uma ferramenta poderosíssima para poder, de fato, medir o que é que está sendo jogado no meio ambiente, no final de vida útil do produto que está sendo consumido e, inclusive, enquanto ele é produzido. Essa consciência nova faz com que a gente entenda que a gente não precisa mais separar biologia, vida, natureza, de design, de tecnologia. Agora, a gente está falando de tudo junto, tudo conectado. E para isso, a gente utiliza a biomimética. Como juntar biologia com tecnologia? A partir da biomimética. E biomimética surge do grego bio, que é vida, e mimesis, que é a imitação. Então, é uma imitação consciente dos organismos naturais. É a gente aprender com a estrutura desses organismos, com os padrões desses organismos. É a gente olhar para eles de uma maneira muito mais profunda. E aí a biomimética se torna uma ferramenta de inovação. Até 2025, tá, a biomimética pode representar 300 bilhões no PIB anual dos Estados Unidos. Além disso, pode contribuir para a geração de 1,6 milhões de empregos nos Estados Unidos e pode representar 1 trilhão no PIB mundial. É um movimento que está sendo cada vez mais rápido, difundido cada vez mais rápido. A gente vê grandes players como Forbes, Harvard Business Review e outras revistas especializadas em tendências e em entender tecnologia, já trazendo a biomimética como parte essencial quando a gente fala de inovação e sucesso nos negócios. E o que a gente pode fazer a partir disso? A gente pode criar produtos, processos, serviços, novas formas de gestão. A gente pode criar o que a gente quiser, na verdade. Basta que a gente faça a pergunta certa dentro do desafio que a gente tem. Mas por onde começar? Fazendo essa pergunta: o que a natureza faria aqui? A gente tem uma metodologia que se chama Biomimicry Thinking, que é a metodologia para desenvolvimento de produtos e de processos, de sistemas da biomimética. Claro que a gente não tem como falar hoje aqui sobre o Biomimicry Thinking, entender e trabalhar e explicar todo um método. Mas eu posso trazer para vocês algo que vocês podem fazer no dia a dia de vocês, que é, mesmo sem ter a metodologia, fazer esse tipo de pergunta. Sempre que vocês tiverem um desafio, se questionem. O que a natureza faria aqui? Será que não tem algum organismo que responde essa questão que eu estou tentando resolver? E aí comecem a pesquisar. Comecem a olhar para um lugar diferente, né? O Einstein dizia que não adianta a gente fazer o mesmo sempre e esperar resultados diferentes. Se a gente quer um resultado diferente, então a gente tem que fazer diferente. E talvez buscar num mentor diferente nos traga, de fato, as soluções que a gente está precisando. A Speedo, por exemplo, criou esse traje de natação que causou bastante burburinho. Vocês lembram nas Olimpíadas? Né? Inclusive alegaram que o Phelps estava roubando porque estava usando um traje especial. Agora, pensem comigo.
A Speedo tinha uma questão. Qual era o desafio deles? Fazer uma roupa para nadar, para natação. Aí eu pergunto para vocês, e se vocês tivessem o mesmo desafio, em quem vocês iam se inspirar para encontrar uma solução? Nós, seres humanos, somos bons nadadores? Somos os mais rápidos animais na água? Não. Qual é o animal mais rápido na água? Um deles é o tubarão. Então, o que a Speedo fez? Perguntou, como é que o tubarão faz para ser tão ágil, mesmo sendo tão pesado? Aí elas descobriram que a nanoestrutura da pele do tubarão, que é isso que vocês veem aqui do lado, permite que a água passe de uma maneira fluida. Não tem nada de atrito. Então, ele consegue ser mais rápido. A nossa pele causa atrito na água. E aí, eles reproduziram essa estrutura na roupa da Speedo. O que aconteceu? Deu mais agilidade e rapidez para o nadador. A Pozu, ela tinha uma questão com impacto. E aí, quando a gente pensa em impacto, vamos pensar na natureza. O que cai com grande impacto e não quebra? O coco. O coco é uma dessas coisas que são ótimos em absorver impacto. E foi dentro dessa questão que eles pegaram e fizeram o quê? Foram lá entender por que é que o coco não quebra quando cai de uma altura super alta, né? Eles entenderam e reproduziram isso na palmilha do calçado. Claro que a gente teria outras coisas que também responderiam essa pergunta, tá? Às vezes a gente chega num projeto a levantar mais de 300 organismos que podem nos auxiliar a responder uma questão que a gente tenha. Aqui eu estou trazendo para vocês já o resultado final, tá? Essa daqui é a Ecovative. Dentro da indústria da moda, do calçado, ou de qualquer outra que a gente for pensar, a gente sempre tem a questão de embalagem. A gente geralmente acaba optando pelo plástico, né? Ou para proteger mesmo os móveis, para não quebrar. A gente acaba optando por plástico bolha, isopor. Isso demora muito tempo para se decompor. Aí a Ecovative perguntou como que a natureza consegue montar a estrutura. E aí descobriu a raiz do micélio. O que é a raiz do cogumelo, que é o micélio, tá? Então, o cogumelo, ele aparece bonitinho ali, mas ele tem uma raiz gigantesca por baixo da terra. E é essa raiz que dá sustentação para todos os outros organismos, inclusive para as árvores, tá? A gente chama essa raiz do cogumelo, inclusive, de internet da natureza. Ela que vai contando para as outras árvores se uma está bem, se a outra não está e tudo mais. Mas isso é um outro papo. Falando de novo da Ecovative, eles descobriram que juntando essa raiz do cogumelo, mais restos agrícolas e uma cola biodegradável que eles inventaram, eles podiam criar esse material aqui que vocês estão vendo, tá? Que pode ser embalagem, pode virar um compensado, como se fosse madeira. Hoje eles já estão fazendo outros tipos de produtos, tá? Como roupas, calçados, tudo utilizando a raiz do cogumelo. E aí esse material, se você enterrar, ele vira adubo. Então a Dell, a IKEA já estão colocando em alguns produtos isso. Então você pode comprar hoje um computador da Dell, e aí, em vez de vir embalado num plástico, num monte de coisa, vai vir nesse material, aí vai lá, tira o computador, depois você pode enterrar e vira adubo. Os mais corajosos podem comer, tá? Aí tá outra coisa, senão você precisa se preocupar com as crianças, tá? Porque não faz mal. E se as empresas funcionassem como florestas? Esse é um case super legal também, que eu desenvolvi junto com uma empresa do Sul, onde a gente fez indicadores ambientais industriais baseados nas sequoias. Tá? Para que a gente possa pensar também dentro das nossas empresas como se elas fossem florestas. Então, a gente pensa todo o sistema de distribuição, sistema de recursos, de como capta energia, distribui e tudo mais, se inspirando nas florestas. Tá? Eu não trouxe para vocês aqui, ele é um pouco mais técnico, mas a gente tem toda a questão de indicadores, de medição e tudo mais.
Para essas outras perguntas, o que pode nos ensinar sobre inteligência artificial, liderança, o que a natureza pode nos ensinar sobre investimentos e finanças, todas essas perguntas também podem ser respondidas, mesmo elas não sendo tão técnicas. Inclusive, se vocês acessarem o YouTube e escreverem Amazú Biomimicry, vocês vão encontrar bastante material, tá? Eu faço os papos biomiméticos quase toda semana e eu salvo tanto nos destaques do meu Instagram quanto no canal do YouTube. Então, quem tiver curiosidade de aprofundar o tema, pode ir lá, acessar e assistir. Bom, se em 2030 está previsto que os produtos e serviços bioinspirados vão gerar 1,6 trilhões no PIB mundial, a gente precisa correr para poder estar dentro dessa estatística, correto? Sim, né? Bom, a gente entra, então, no momento que a gente chama de quarta revolução industrial. Eu, como engenheira, eu adoro falar de indústria 4.0, falar dessa outra parte também, tá? A quarta revolução, ela conversa muito bem com essa indústria 4.0, com tudo isso, mas ela vai um pouco além, porque ela faz com que a gente, de fato, busque na natureza toda a inspiração para aquilo que a gente está fazendo. Então, a gente é convidado, de fato, a crescer o futuro. E eu vou explicar para vocês como assim, tá? Bom, essas roupas que vocês estão vendo aqui, vocês acham que são feitas de quê? Alguma ideia? Parece plástico, né? Infelizmente eu não consigo interagir com vocês e escutar o que vocês estão falando. Mas geralmente as pessoas falam que parece plástico. Não é plástico, são feitas de bactérias. Tá? Até eu sei que tem um stand de sustentabilidade aqui, né, que tem esse material. Depois eu quero ir lá conferir, eu não consegui ir lá ainda. Mas então já é possível da gente criar roupas a partir de bactérias. A Reebok criou um tênis que é super sustentável e no final da vida útil dele, ele é compostável. Bom, os materiais à base de petróleo e espuma foram esquecidos. Então, elas basearam todo o tênis à base de plantas. Tá? E o algodão é 100% orgânico, o milho faz a sola bioplástica, o óleo de mamona faz as palmilhas, tem 0% de corantes tóxicos e ainda as embalagens são 100% recicladas. Então, você compra um tênis e no final da vida útil dele, ele vira adubo também, ele é compostável. Isso é pensar em economia circular, é a gente pensar em produção fechada. E aí eu convido vocês, eu vou trazer outros exemplos, para que a gente possa crescer o futuro. E se a gente não... Como assim crescer, né? Ou a gente utiliza materiais que crescem, ou a gente faz com que o produto também, em vez de pensar numa impressora 3D, onde a gente imprime a partir de um plástico, por que a gente não começa a crescer a partir de bactérias, a partir de fungos? Isso é crescer, é a gente pensar em matérias vivas para que a gente possa ter soluções de tecnologia. Uma coisa que eu sempre falo é que o lixo é um erro de design. Tá? Na natureza, não existe lixo. Então, se hoje a gente tem lixo nos nossos processos, é porque a gente não está pensando da forma correta. E aí, a gente tem que mudar radicalmente o nosso mindset. Né? Porque a gente começa a entender, hoje, pensando nesses materiais que crescem, que a gente tem sim solução para que a gente possa entender tudo que a gente faz como matéria-prima. Então, a gente pensa em reciclagem, reutilização, a gente pensa em produtos biodegradáveis. A gente tem sim que trazer isso para a mesa de design. E aí eu trouxe para vocês alguns materiais que são high-tech e biológicos. Então, materiais que têm alta tecnologia e que são de fontes naturais. O que significa que essas fontes são renováveis. Ao contrário do petróleo, por exemplo, né? Que não é renovável. Afinal de contas, após 3,8 bilhões de anos de experiência, a natureza aprendeu o que dura e o que funciona aqui na Terra. E é por isso que ela é a nossa mentora de todos os projetos. E aí a gente olha então para frutas, fungos, algas, bactérias, DNA. E a gente vai começar a criar materiais a partir de tudo isso. Vamos esquecer um pouco borracha, plástico e outros tecidos que não são de fontes renováveis. Quando a gente fala do food to fashion, que ele está ficando cada vez mais conhecido,
Um dos meus preferidos é o Painatex, tá? Eu sou suspeita para falar, porque eu trabalho na Amazul, mas também tem a Acha, que é essa daqui, onde a gente traz esse material para o Brasil. Então, quem tiver interesse em saber mais, a gente também pode conversar. Esse material, ele vem para substituir o couro, tá? E aí a gente consegue fazer calçados, acessórios, bolsas, fazer o que a gente quiser. Além dele, a gente tem o Orange Fiber, que vem da fibra da laranja, tá? E tem o Frumate, que vem da maçã, tá? E todos eles são derivados de frutas. Então, todos eles não têm nenhuma... você não precisa agredir nenhum animal para que você possa ter esse tipo de material, tá? E você consegue fazer da mesma forma. Você pode fazer móveis, roupas, o que quiser, com todos eles, tá? E quando a gente fala do Fund to Fashion, né? Quando a gente olha para os fungos para criar material, é possível? Sim, eles não criam só a embalagem, né? A gente também pode olhar para o Mylo, tá? Que é da Innovative Design. Eles criaram a Mycoflex, que faz essa parte de baixo para a sola do calçado. Eles criaram esse material que parece um couro, inclusive a Stella McCartney já fez uma linha de produtos utilizando o Mylo, e o Technical Wear, onde a gente vê as roupas que tem bastante resistência ao frio e ao calor, também utilizando esse material. Algas to Fashion, né? Também é possível criar materiais a partir delas. E aí a gente já vê Adidas, H&M também usa Painatex. A gente faz o Bloom, que tanto dá para ser a sola, quanto dá para ser o calçado inteiro, feito a partir de algas. Eu estou correndo um pouco, que meu tempo está corrido. As bactérias também, né? A gente viu ali no início as roupas feitas a partir das bactérias. E a gente tem aqui, além das roupas, dos acessórios, tem esse tênis super legal da Puma, que eles até fazem uma provocação, né? Eles perguntam, será que os atletas vão ser mais rápidos ao vestir algo que seja feito a partir de bactérias? Porque eles defendem a questão da leveza, do material ser respirável. Então, tem toda uma nova forma de entender o material. E isso é fantástico. A gente cria um calçado que é respirável. Quem sofre de chulé e coisa assim, talvez está aí a solução, entendeu? O DNA to Fashion também podemos estudar DNA. A Bold Threads já está trabalhando inspirada na teia da aranha para criar também materiais super resistentes para fazer roupas da North Face. Fica parecido com esse material que vocês estão vendo aqui. A Zoa é o couro da Modern Middle, que é feita a partir da proteína do colágeno. Então, eles vão lá, entendem como é que é essa proteína, extraem ela e criam uma fibra que se parece um couro de verdade. E o meu convite para vocês é esse. Vamos crescer esse futuro juntos? Vamos começar a olhar para materiais de uma forma diferente? Lembrem que a natureza pensou nisso primeiro. Seja lá no que vocês estiverem pensando. Eu trouxe aqui para vocês somente algumas coisas, algumas pitadas de possibilidades. A gente tem inúmeras coisas ainda para serem descobertas a partir dessa inteligência da natureza. Esse mundo sustentável, né, que todo mundo fala, e que eu não fico repetindo tanto essa questão de sustentabilidade, a empresa tem que ser verde. Eu não acho que é isso, tá? Eu acho que a gente precisa entender sustentabilidade como core mesmo de uma organização. Entender que a gente não está fazendo isso pela natureza, pelas árvores, pelas onças pintadas. A gente está pensando também na gente, sabe? Porque assim, a natureza dá jeito de continuar existindo.
Mas nós não, a gente precisa cuidar do ecossistema que a gente tem hoje. A gente precisa desse oxigênio, a gente precisa desses materiais de fontes renováveis e não renováveis que a gente utiliza. Então a gente precisa ter mais consciência, né? E é isso, esse mundo sustentável que a gente tanto fala, idealiza, ele já existe. Só que a gente precisa se entender como parte dele. Essa é a grande diferença, né? A gente olhar para a natureza e entender, putz, eu também sou natureza. E essa relação muda tudo. Mas a gente só consegue se relacionar com aquilo que a gente admira. Né? A gente só consegue aprender com quem a gente se relaciona e admira. Ou vocês aprendem alguma coisa com alguém que vocês não gostam. Se vocês olham para alguém e pensam assim, ai, pois é... não vou muito com a cara dessa pessoa, vocês já vão começar a botar um monte de coisa, não vão nem escutar o que a pessoa está falando, não vão aprender nada. O professor, a maioria das pessoas que não gostam de matemática é porque não gostava do professor, não é porque a matemática é uma coisa chata e inviável. Então, basicamente é isso. Só que como é que a gente vai aprender com a natureza se a gente não se relaciona mais com ela? Né? Então, a gente precisa voltar e estar em contato com ela. E é isso que a gente chama de reconectar. Eu vou convidar vocês para fecharem os olhos e sentirem a palma da mão de vocês. Sinta a palma da mão de vocês de olhos fechados. Como é o material da palma da mão de vocês? O material da palma da mão de vocês é liso? É áspero? É molhado? E a parte de trás da mão de vocês? É o mesmo material? E os dedos de vocês? O mecanismo que vocês usam para mexer os dedos, mexer a palma da mão, é o mesmo? Sintam agora a unha de vocês. Vocês sabiam que a unha é um polímero? Agora abram os olhos e olhem para as mãos de vocês. Olhar para a mão de vocês é igual a tocar a mão de vocês? Sentir a mão de vocês? Provavelmente não. Isso é reconectar. É a gente olhar de novo. É a gente entender de novo. É a gente, às vezes, aquietar um pouco a nossa inteligência e entender que existe um mundo incrível ao nosso redor. Mas a gente precisa acessar ele novamente, se relacionar com ele novamente. Porque a partir daí a gente pode emular. A partir disso a gente consegue, de fato, criar algo inspirado pela natureza. Né? Criar algo, alguma solução biomimética. Porque esse planeta é, de fato, um imenso laboratório de pesquisa para todo mundo. E é gratuito. Então, né? Para quem que vocês e as suas empresas vão pedir conselhos a partir de agora? Para a natureza. Lembrem dessa pergunta e foquem nessa resposta. Porque a natureza pensou nisso primeiro. Seja lá no que vocês estiverem pensando. Eu desafio vocês que ela com certeza já pensou nisso e tem a resposta para tudo. Vamos construir juntos, a partir disso, um mundo mais inovador, mais sustentável, mais responsável, consciente e do bem. Todos juntos? Sim? Obrigada, gente.